Atos dos Apóstolos, capítulo 28. O poder da testemunha. Estando já a salvo, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com extraordinária bondade. Eles acolheram a todos nós ao redor de uma grande fogueira que tinham aceso, pois estava chovendo, fazia frio. Paulo recolhera um feixe de lenha seca e jogava na fogueira. Então uma cobra, fugindo do calor, saiu e se prendeu na mão de Paulo. Vendo a cobra dependurada em sua mão, os nativos disseram: Este homem certamente é um assassino. Escapou do naufrágio, mas a justiça divina não o deixa viver. Paulo, porém, sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Os nativos ficaram na expectativa de que ele inchasse e caísse morto de repente. Depois de esperarem por um bom tempo e vendo que nada acontecia, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto desse lugar ficava a propriedade do chefe da ilha, que se chamava Públio. Ele nos recebeu com gentileza e me hospedou por 3 dias. O pai dele estava com febre e desenteria. Paulo foi visitá-lo, rezou e impôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os doentes da ilha começaram a ir ao encontro de Paulo e eram curados. Demonstraram, então, muitos sinais de estima, e quando estávamos de partida, levaram para o navio tudo o que precisávamos. Chegada a Roma, depois de 3 meses, embarcamos no navio Alexidrino, que passara o inverno na ilha e que tinha os Dioscuros como emblema. Fizemos escala em Siracusa e aí permanecemos 3 dias. Em seguida, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, levantou-se o vento do sul. Em 2 dias chegamos a Puteoli. Aí encontramos alguns irmãos que nos pediram para ficar com eles 7 dias. Em seguida fomos para Roma. Os irmãos de Roma, que tiveram a notícia de nossas peripécias, foram receber-nos no foro Ápio. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se encorajado. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, sob a vigilância de um soldado, até aos extremos da terra. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estávamos reunidos, falou: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue nas mãos dos romanos, interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte. Eles queriam me soltar, mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver vocês e para lhes falar, pois estou carregando esta corrente, justamente por causa da esperança de Israel. Então eles disseram a Paulo: Nós não recebemos nenhuma carta da Judéia falando sobre você, e nenhum dos irmãos que aqui chegaram relatou qualquer coisa de mal contra você. No entanto, gostaríamos de ouvir de sua própria boca o que você pensa, pois sabemos que essa sua seita está encontrando oposições em toda parte. Então, marcaram um dia e foram com mais gente para se encontrar com ele no seu alojamento. Desde o amanhecer até a tarde, Paulo fez uma exposição baseada na lei de Moisés e nos profetas, dando testemunho do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram o que ele dizia, mas outros não quiseram acreditar. Houve, assim, discordância entre eles. Enquanto iam saindo, Paulo só disse uma coisa: Bem que o Espírito Santo falou aos antepassados de vocês por meio do profeta Isaías. Vá ter com esse povo e diga-lhe: Vocês vão escutar bem, mas não compreenderão. Vocês vão olhar bem, mas não o verão. O coração desse povo está embotado. Ouviram mal com os ouvidos e taparam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, nem se convertam, e eu não os cure. Pois então, fiquem sabendo vocês, esta salvação de Deus é enviada aos pagãos, e eles a escutarão. Paulo morou 2 anos numa casa alugada,
vivendo às custas do seu próprio trabalho, recebia a todos os que procuravam, pregando o reino de Deus com toda a coragem e sem obstáculos. Ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. O episódio da ilha de Malta faz pensar na promessa de Jesus. A reação dos nativos lembra o episódio de Listra. Em Roma, Paulo se beneficia de um regime especial, a custódia militar. Pode morar numa casa, mas com o braço direito preso, sempre por uma corrente ao braço esquerdo de um soldado que o vigia. O programa do Livro dos Atos era mostrar o testemunho apostólico, expandindo-se de Jerusalém até os extremos da terra. Com a chegada de Paulo a Roma, Lucas encerra seu livro, sendo a metrópole capital do mundo pagão. Roma se estende em todas as direções da terra. Mais uma vez, Paulo prega aos judeus e, diante da resistência de muitos, anuncia que o evangelho se dirige aos pagãos. O cristianismo não é, portanto, uma seita fechada, como pensavam alguns. Pelo contrário, é fermento que provoca oposição, pois traz em si o testemunho de Jesus, que desmascara e critica a sociedade montada sobre ídolos que exploram, oprimem e alienam os homens. As testemunhas podem até ser acorrentadas, mas nem por isso deixam de testemunhar. O versículo 29 falta nos melhores manuscritos.